pessoal. Atendendo aos pedidos aí de vocês, né? Eu resolvi gravar esse vídeo para poder relatar a situação do que está acontecendo aqui e para que vocês possam ter mais credibilidade, né? Porque a mídia social fala de tudo, porém não sabemos o que é verdade e o que não é verdade. Enfim, a situação na Itália é a seguinte: aqui começou exatamente como no Brasil. Um caso hoje, outro caso amanhã, e de repente foi um boom e chegou na situação que está. Tem muitas pessoas infectadas, tem muitas pessoas morrendo, tem muitas pessoas em terapia intensiva, tem muitas pessoas em situações críticas dentro das casas. Por quê? Porque os hospitais não têm mais vaga, não tem como atender a população inteira. Isso estou falando de Itália, onde a saúde não é precária, onde os hospitais são estruturados e nós estamos nessa calamidade. Não tem mais vagas nos cemitérios. Na cidade de Bérgamo, por exemplo, eu até postei hoje no Face uma situação, vocês podem acompanhar, essa cidade está completamente crítica, né? Não tem vagas nos crematórios, não tem vagas nos cemitérios. As famílias não podem ficar perto dos doentes para não serem infectadas. Então, gente, a situação não é brincadeira. E tudo isso chegou a esse ponto exatamente porque no início pensavam-se como estão pensando no Brasil. Ah, não é nada, não vai acontecer nada, é só uma gripe, é só uma influência. Não, não é. É muito sério. É muito sério. Você não sabe o que vai acontecer no seu corpo a partir do momento que você for contaminado. Esse vírus ele leva de 2 dias a 14 dias para incubação. Pode ser menos do que isso, ok? Mas assim, você pode estar contaminado agora e nem saber só daqui vários dias. E quem garante que durante esse período você já não infectou várias outras pessoas? Por isso que o meu pedido é a prevenção. Deve se prevenir, deve ficar em casa, isolado, não tem outra coisa. Gente, nós já sabemos, para esse vírus não tem imunidade, não tem remédio, não tem vacina. Está devastando o mundo. Eu tenho certeza que está chegando as informações aí para vocês. O mundo está sofrendo com essa situação, então não é brincadeira. Pessoal, eu amo o Brasil, meus pais moram no Brasil, eu estou realmente muito preocupada com toda essa situação, porque o descaso, a falta de credibilidade foi o que aconteceu aqui e a Itália virou um caos. Imagina se essa situação acontecer no Brasil. É como eu disse, ainda é tempo, se cada um fizer a sua parte, se cada um proteger os seus, eu tenho certeza que a dimensão do caos vai ser bem menor. Bem menor. E eu fico assustada e preocupada acompanhando os noticiários do Brasil, dos números que estão aumentando dia após dia. Isso me preocupa muito. Então eu quero pedir para vocês encarecidamente, pessoal, levem a sério, não é brincadeira. Aqueles que podem se isolar, se isolem de verdade, é a única forma de você estar 100% protegido. Eu sei, tem o trabalho, eu sei, tem a vida que não pode parar, mas nós estávamos pensando assim e no final das contas teve que parar. Ou para ou o vírus acaba com tudo. A situação é essa. Eu espero que vocês entendam que nós não estamos num cenário de brincadeira, nós estamos num cenário de guerra. Mas nesse cenário de guerra nós somos os soldados combatentes. Por quê? Porque depende de nós. Depende de nós seguir as medidas, as recomendações, que parece uma bobagem lavar as mãos, parece uma bobagem usar máscaras. Gente, tudo isso é para se proteger e proteger aqueles que nós amamos. É claro, é verdade sim que a maioria dos que estão falecendo são idosos, sim, é verdade, mas estão morrendo pessoas de todas as idades. O vírus está pegando em todos, não está escolhendo idade nem sexo, embora em estatística os idosos estão sofrendo mais porque são mais vulneráveis. Mas um ponto de atenção que eu quero falar para vocês, as crianças. As crianças muitas vezes elas contraem o vírus e elas não acontece nada com elas, porque elas são praticamente assintomáticas. Porém, elas são as transmissoras mais perigosas para os adultos, para os idosos. Então, por favor, gente, não deixe as crianças junto com os idosos ou pessoas com saúde frágil. Isso é nossa responsabilidade. Temos que seguir isso, temos que
Olha, eu gostaria de fazer, eu gostaria se eu for falar tudo o que é necessário falar, com certeza esse vídeo vai ficar muito extenso. Eu sei que ninguém tem paciência para poder escutar, mas assim, eu peço para vocês, previnam-se. É momento de prevenção, não é momento de falar de política e nem de nada, e de onde veio, o que aconteceu. É momento de cuidar de você e cuidar dos seus. E aqueles que podem, isolem e peçam para poder fechar tudo. Fechando tudo, esse vírus vai parar. Que mantenha somente aquilo que é necessidade básica. Porque se virar essa epidemia no Brasil, desculpe pessoal, eu tenho certeza, o Brasil não está preparado para lidar com isso. Obrigada a todos, um beijo no coração. Espero ter ajudado.